sou a Giliane, ou Gigi, e aqui é o canal Incentivo RA e Saúde. RA significa Reeducação Alimentar. E deixa eu olhar aqui as minhas notinhas, o que eu preciso falar para eu não esquecer de nada. Primeira coisa, para quem tá vendo esse vídeo primeiro, tem um vídeo anterior, vou deixar aqui no card, eu acho, que explica o intuito desse canal, o intuito de eu começar a falar sobre reeducação alimentar, sobre a minha experiência, os meus desafios com relação a uma alimentação mais saudável, tá? O que eu quero falar nesse vídeo? Como que eu identifiquei os erros da minha alimentação. Eu percebo que tem muitas pessoas que comem errado, que tem uma vida assim que tá comendo várias coisas no meio da semana, no final de semana, gosta de comer coisas gostosas, né? Vamos falar a verdade, são coisas gostosas, são fast food, são coisas que eu tava comendo bastante, era doces, todos os dias eu tava comendo doce. Eu tentava me controlar antes comendo só nos finais de semana, e eu comia em grande quantidade, porque eu ficava com muita vontade de comer. E aí eu tentei fazer um controle de comer menos, mas todos os dias. Então eu tava comendo doce todos os dias, chocolate, bolacha wafer, doces, tipo aqueles doces caseiros de amendoim, pé de moça. Não sei se eu tô dando gatilho em alguém aí que vai começar a querer comer essas coisas. Não é pra isso, não é a minha intenção. Eu tava comendo essas coisas todos os dias. Eu sentia falta, eu sentia uma necessidade de comer aquilo. E outra coisa também, eu acho que tinha uma ligação, vontade de comer coisas de farinha de trigo, né? Tipo, muitas coisas que vende na padaria, croissant, aqueles bolinhos, pão de queijo, doces também da padaria. E eu tava comendo bastante queijo também, né? Todos os dias. Eu acho que essas três coisas têm uma relação vício-compulsão ligadas ao intestino e ao nosso cérebro, que é o açúcar, a farinha branca, né? Farinha de trigo, coisas com isso, né? Que é carboidrato também, e o queijo, os laticínios, assim, mas eu acho que o queijo é o pior. Tem uma relação viciante, digamos assim. E a gente, pelo menos na minha situação, durante a pandemia, né, melhor, eu acho que eu comecei a desembestar, a comer tudo isso por conta da pandemia, porque nessa situação de isolamento, no começo da pandemia eu não tava nem indo visitar minha mãe, não tava vendo muitas pessoas, só era eu e o Andy aqui, eu e o meu marido, né? E eu acho que comecei a querer comer essas coisas por algum tipo de compensação, né? Eu acho que a gente começa a ficar um pouco... Acho que vem um pouquinho de tristeza, aí a gente quer compensar a tristeza. Aí até eu confesso que eu usava alimentos para compensar tristeza, felicidade, TPM, coisas ruins, coisas boas, qualquer coisa era motivo de eu querer comer alguma coisa gostosa, né? E aquela coisa de, eu mereço, eu tive um dia difícil, eu mereço, hoje eu tô cansada, eu mereço. Então tudo era desculpa para eu comer alguma coisa que não é muito saudável, né? E eu achava isso normal, não tinha nenhum problema, não enxergava nenhum problema nisso. E eu acho que a grande maioria das pessoas também pensa desse jeito. E eu até dizia, em momentos que eu tentava ficar me policiando para não comer muito, principalmente doce. Eu sou uma formiga nata, viciada mesmo em doce. Então eu ficava alguns momentos, longos períodos, sem comer doce, e eu falava que eu tinha um kraken, que é aquele monstro do mar lá, que fica adormecido dentro do mar vários anos, não sei o quê. E quando eu dava um docinho pra ele, parece que ele despertava, ele acordava e virava um monstro enfurecido querendo muito doce. Então eu
tinha essa desculpa e que na verdade tem algum sentido com relação ao intestino e as bactérias lá. Depois eu quero falar sobre isso. Não era tão louca essa minha ideia. E depois começava, eu acho que um sentimento muito comum que me acontecia e deve acontecer com bastante gente é a culpa depois de comer, né? Tem um momento de gratificação na hora de comer. Primeiro é aquela coisa de sentir a falta, depois é aquela gratificação momentânea, que eu acho que devem dar aquela carga de dopamina, serotonina, sei lá, os hormônios da felicidade que tem relação na hora que você come essas coisas, né? E depois o sentimento de culpa. E como que eu identifiquei que eu tava com um problema, que realmente comer daquele jeito era um problema? Ah, eu esqueci de falar também, não era só doces, farinha, coisas de massas e queijos. Também tinha os embutidos que eu tava comendo bastante. Pelo fato de eu não gostar de cozinhar e eu gostar de coisas fáceis e rápidas e práticas, a gente estava comprando muitos embutidos, nuggets, hambúrguer, salsicha, coisa que é fácil de preparar, sabe? E tava comendo isso direto. Não fazia ideia do quão aquilo era prejudicial para a saúde. Mortadela, presunto, queijo, né, que eu já tinha, então eu fazia muito lanche, jantava lanche com maionese, ketchup, mostarda, todas essas coisas que depois eu fui descobrir como fazem mal tudo isso. E na situação lá, na época, eu nem pensava, nem cogitava que aquilo pudesse fazer tanto mal. E também, não estava pensando no agora, né? Aliás, eu não estava pensando no futuro. Pensava no momento, pensava aquela sensação maravilhosa de comer e tal. Pedia bastante pizza, esfirra, hot dog, hambúrguer, todos esses deliveries de fast food, assim, a gente pedia praticamente toda semana. E cada vez, hoje eu tô com vontade de comer o quê? O que a gente vai comer? E parece que, eu não sei da onde que no nosso corpo vem a vontade, mas vem uma coisa que eu acho que começa na cabeça, na boca, você sente a salivação. Eu acho que só de eu falar dessas coisas, vocês começaram a salivar. E deve ser normal isso. E como que a gente identifica que isso é um problema? Pelo menos pra mim, foi quando eu comecei a ver que eu não conseguia ficar sem. Todo dia precisava comer doce. Eu tava tentando comer fruta todo dia depois do almoço e eu já comecei a ignorar as frutas. Falei, nossa, eu tô deixando as frutas de lado. Comecei a perder fruta, jogar fora. Eu comecei a falar, nossa, eu tô jogando fora fruta, tô desperdiçando alimento. Por quê? Aí aquele estoque de doce lá, né? E eu consumindo aquele estoque. E eu ainda não conseguia deixar o estoque ficar intacto, assim. Eu comia aos pouquinhos. Não tão pouquinho, mas é que eu tinha um estoque grande. Então eu tava consumindo esses doces todos os dias e primeiro estalo, primeiro ponto de alerta foi jogar fora as frutas. Eu falei, nossa, eu tô jogando fora a fruta. Tá, isso não deve ser muito normal. Aí eu comecei a sentir alguns problemas de saúde, né? Depois eu vou falar mais sobre esses problemas num vídeo só sobre isso. Mas em geral eu comecei a sentir algumas coisas que estavam indicando que eu podia, que poderiam ser coisas relacionadas à alimentação. E aí foi o segundo alerta, né? O que eu faço? E aí eu comecei a, como é que fala? Reparar o quanto eu tava gastando com aqueles tipos de alimentos, né? Eu comecei a falar, peraí, eu tô gastando tanto, será que tá certo? Aí veio o estalo principal, que foi com relação aos problemas de saúde. Na pandemia, eu
tenho problemas de gastrite desde os meus 15 anos, eu tenho 38 anos agora, e convivi com gastrite indo e voltando a vida toda, praticamente desde os 15 anos. E eu comecei a ficar preocupada de a gastrite atacar durante a pandemia, eu ter que procurar um hospital, procurar um médico e outros problemas relacionados, né? Eu tava achando até que eu estava pré-diabética por tanto doce que eu tava comendo. Não cheguei a fazer exame, mas eu imagino... o Google, né? A gente vai pesquisar e acaba encontrando as coisas, e eu imagino, pelos sintomas que eu estava tendo, poderia indicar que algo parecido com pré-diabetes. E o tanto de doce que eu estava comendo. Então foi um alerta. Eu comecei a perceber isso e falei, tem que buscar, tem que mudar, tem que fazer alguma coisa, não dá pra ficar desse jeito. E eu tava acima do peso também, mas isso eu não me importava tanto. Eu não tava saindo de casa, né, então não precisava ficar me preocupando com a minha aparência. Erro também, né? Aparência pode não ser o mais importante, mas a saúde relacionada ao excesso de peso, a falta de saúde, né, é importante. Então eu liguei esse alerta e comecei a pesquisar, fui buscar conhecimento e foi dali que começa toda essa jornada. Hoje eu queria só falar sobre isso, contar essa experiência de comer desenfreadamente coisas que não fazem bem, né? E eu quero falar sobre essa busca por conhecimento e o conhecimento que eu obtive nos próximos vídeos, né? E eu queria falar também que eu tô colocando no Instagram, no Stories, dicas diariamente sobre coisas que eu faço no dia a dia, e eu acho que é legal de acompanhar, se vocês puderem. Eu vou colocar aqui na descrição um link que tem todas as redes sociais que eu tô trabalhando agora, colocando coisas e tal, Instagram, Facebook, tô publicando também um resuminho da semana em PDF com os posts do Instagram para o pessoal que não tem Instagram, que usa só o WhatsApp, então para ajudar a divulgar um pouco mais, né? E falando agora o que os youtubers falam, se você quer continuar acompanhando essa história, se inscreve no canal, toca o sininho, que aí avisa quando chegar os novos vídeos, deixa um like nesse vídeo, comenta e compartilha também com as pessoas que podem estar passando por isso ou precisam ouvir essas mensagens, né? Essas informações. E eu queria falar também que algumas pessoas vieram falar comigo e eu achei muito legal, as pessoas começaram a tirar dúvidas comigo ou compartilhar situações que estão passando também, né? E eu tô achando muito legal isso, então eu tô sentindo que tá fazendo efeito, eu tô conseguindo propagar a mensagem e acho que já estou começando a ajudar outras pessoas contando essa minha experiência. Então, se vocês querem continuar sabendo sobre isso, fica com a gente e vem comigo nessa jornada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!